Michael tem proposta do futebol do Catar, mas não deve deixar o Flamengo antes do Mundial de Clubes. E uma excelente notícia para a torcida do Flamengo: Matias Vinha pode ser relacionado para o próximo jogo do Flamengo na Libertadores. Lohan se destaca na base e deve ganhar mais uma oportunidade na Copa do Brasil. Com o Felipe Luiz nesse vídeo, eu quero falar sobre esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Vou começar o vídeo falando sobre Michael, porque hoje o canal Flazoeiro trouxe a informação de que o Michael está em negociação com um time do Catar. Que time que é esse daí? É o Al Duhail do Catar. Nós sabemos que o Michael teve uma passagem muito boa pelo Al Hilal, na época treinado pelo Jorge Jesus, então o nome dele no futebol árabe tem força, né? Ele tem um peso ali, tem uma passagem, volto a falar, boa com o Jorge Jesus, e por isso o Flamengo novamente insistiu na contratação dele, lembrando também que tinha um acordo com o Marcos Braz, de quando ele voltasse para o Brasil, se voltasse, né, ele daria prioridade para o Flamengo. Então, o retorno do Michael teve peso por causa disso, porque o Flamengo enxergou nele o potencial, tendo em vista as boas atuações dele jogando no time do Jorge Jesus. Lembrando que a janela de transferência, a próxima janela, ela tem início no dia 10 de julho, pelas informações que eu peguei aqui, e vai até o dia 2 de setembro. Então, o Flamengo pode, né, aceitar a questão da proposta aí de venda do Michael, mas isso não deve acontecer antes do Super Mundial de Clubes. A gente não pode nem pensar em vender alguém agora, de qualquer posição que seja, porque o Flamengo está vindo aí de uma vulca de jogadores lesionados. Isso fez muita falta no jogo contra o Botafogo. Então, se for vender alguém, precisa ter na agulha alguém logo para contratar e repor a posição. Eu acho que o setor mais carente do Flamengo no momento é o meio de campo. Eu acho que o ataque tem bastante jogador. Esses jogadores têm que aproveitar mais oportunidades, têm que fazer mais, têm que marcar gols. Mas o meio de campo, na minha opinião, é o setor que o Flamengo mais precisa contratar. Michael não está bem, ele faz um jogo bom e vários jogos em que ele oscila muito para menos. Então eu acredito que realmente o Flamengo não vai segurar esse jogador. E se vier uma proposta que seja boa para as duas partes, né? O Flamengo realmente vai negociar o Michael, mas eu quero saber a sua opinião. O Flamengo tem que vender o Michael ou não? Vamos mudando de assunto. Nós sabemos que o Lohan estava no banco de reservas na última partida do Flamengo. Ele não entrou, primeiro porque o Felipe Luiz, como bem falou, né, não se tinha confiança em colocar o Lohan, porque não treinou com ele, então não participou daquilo que o Felipe Luiz quer para o time durante a partida, então não ia colocar ele. Mas a informação divulgada aí pelo GE é que o Lohan treinou, tá? Treinou aí com o time do Flamengo e ele deve ganhar oportunidades no jogo da Copa do Brasil diante do Botafogo da Paraíba. Jogo esse que, inclusive, deve ter muitos jogadores alternativos. O Felipe Luiz deve poupar bastante jogadores, porque o desgaste físico pesou no Flamengo. Tem informações aí de que a maioria desses jogadores que a gente considera titular, eles estão ali no limite físico. E é muito estranho, cara, isso. Bastante estranho. Beleza, o calendário do Brasil aperta muito jogador? Aperta. Mas por que você não vê, por exemplo, Palmeiras? Tá? O Palmeiras tem um calendário melhor do que o Flamengo? Eu acho que não. É a mesma coisa. Ele tem Libertadores, tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas você não vê essa quantidade de jogadores machucados. E em jogos assim, por exemplo, contra o Botafogo da Paraíba, que o Flamengo é obrigado a vencer, se colocar o sub-20, o Flamengo tem que vencer o Botafogo da Paraíba. Pelo amor de Deus. Jogos assim, por exemplo, jogadores como o Lohan, que estão jogando bem na base, eles vão ganhar uma oportunidade. Talvez não como titular, mas eu acredito que sim. O Lohan ele vai ganhar uma oportunidade durante a partida, porque treinou com o elenco profissional do Flamengo, deve estar na lista de relacionados. Eu acredito muito que ele vai ter uma chance, sim, de jogar contra o Botafogo da Paraíba. A gente lembra que o Lohan começou bem no Flamengo, depois aconteceu algumas coisas que ele caiu muito, muito mesmo, tecnicamente. Quase foi vendido para o CSKA, não deu certo, enfim, ficou no Flamengo, está lá na base, e pela apuração do GE, que foi informado, é que ele está se destacando na base, jogando muito bem. Então eu acredito que se ele está se destacando na base, ele merece sim uma nova oportunidade com o time principal. Vamos ver o que, é que ele vai fazer com essa oportunidade, se assim for dada, que eu acredito que vai ser dado. Lohan é uma joia do Flamengo, tem tudo para conseguir se destacar, para aprimorar as partes que ele não conseguiu aprimorar ainda, leitura de jogo, a parte física também, enfim. Eu acredito sim que vai ser uma boa oportunidade para os dois lados, o Flamengo tendo uma joia dessa nas mãos,
dando oportunidade para ele ter mais visibilidade, consegue aí também uma venda boa do jogador, porque eu acredito que essa é a intenção do Flamengo, né? Aproveitar os jogadores novos, colocar eles em algumas oportunidades, como é o exemplo do jogo contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil, e esses jogadores terem vitrine, né, para o Flamengo conseguir aí uma boa venda. Bom, mudando de assunto, falando agora de Matias Vinha, tá? Porque foi divulgado aí pelo Vene Casagrande, né, que o Matias Vinha tem chances de ser relacionado para a partida contra o Deportivo Táchira no dia 28 no Maracanã. Com a volta do Matias Vinha, o Flamengo vai ter 3 laterais esquerdos. Ah, é muito jogador. Rapaz, não sei não. Com essa onda de lesões que o Flamengo está tendo, não sei não se não é o ideal deixar 3 laterais. Porque, por exemplo, lateral direito a gente tem só 2. Ou é o Wesley ou é o Varela. Se um deles se machucar, fica sem um, reserva imediato. Aí tem que ficar improvisando alguém ali, ou talvez jogar com 3 zagueiros. Enfim, eu acho que o Flamengo deve manter esses 3 zagueiros até o fim da temporada e ver o que acontece. Mas, olhando para um lado assim lógico, né, do que a gente está acostumado a ver, 3 laterais numa equipe realmente fica muita coisa. Para encerrar o vídeo, falando agora de William Arão. Né? Ah, o William Arão tá vindo para o Flamengo? Não. Mas foi divulgado hoje que ele deixou Panathinaikos, né? Não é mais jogador do time da Grécia. E aí, parte da torcida flamenguista nas redes sociais, principalmente, a gente viu, comentando que queria o Ilharão de volta ao Flamengo, porque é muito melhor que Everton Araújo, é melhor que não sei quem, não sei o que e tal. Cara, eu vou falar, dar minha opinião aqui. O Ilharão tem 33 anos. A ideia do Flamengo, pelo que nós temos lido aí na imprensa esportiva, é rejuvenescer o elenco. Ora, a gente já vai estar trazendo o Jorginho, que atua nesse meio de campo, onde o Ilharão também costuma atuar. 33 anos, Jorginho. Aí você vai trazer o Ilharão também de 33 anos. Não acredito que seja um bom investimento. O Ilharão passou pelo Flamengo, foi multicampeão, tem uma história dentro do Flamengo, tem um lugar muito especial no coração da torcida, no meu coração, especialmente. Mas eu acho que já passou a fase dele no Flamengo. Inclusive, eu acho que se ele voltar, ele voltaria só para se queimar. Com esse calendário do futebol brasileiro e a idade do Ilharão, ele não ia aguentar. Uma hora ou outra ia pesar esse calendário e aí ele ia se queimar com a torcida. Então, por que querer se queimar com a torcida se você pode continuar mantendo esse carinho que os torcedores têm por você? Então, eu não acredito que o José Boto vai aprovar essa contratação. Eu acho que é mais por conta de a gente não ter um jogador ali nessa função. No último jogo contra o Botafogo, ficou escancarado que a gente precisa de reforços para essa posição de meio de campo. Mas eu acredito também que a ideia tem que ser rejuvenescer o elenco e não o contrário. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.